Ao top de 5 segundos, audiência pública na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a presente audiência pública virtual interativa sobre a Covid-19, realizar-se hoje, dia 7 de julho de 2020, às 19 horas. Informo ainda que esta audiência é iniciativa da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social da Câmara Municipal de Itapiraí, na qual sou presidente, com a participação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Itapiraí. Comunico a todos que a presente audiência pública será interativa com a participação popular através da página da Câmara no Facebook, onde todos poderão enviar suas perguntas que serão respondidas online. Iniciando a presente audiência pública, estarei concedendo a palavra a cada profissional da área da saúde, para que possa fazer de forma resumida a apresentação de suas atividades. Concedo a palavra à senhora Rosileia Maria da Silva Oliveira, enfermeira responsável pela coordenação de monitoramento auxiliar ao PSF nos testes e outros atendimentos do Covid-19. Está com a palavra. Boa noite a todos. Sou a enfermeira Rosileia. Fui contratada no início da pandemia para cobrir a enfermeira do posto de saúde que precisou se ausentar. E atualmente estou como enfermeira responsável pela coordenação e monitoramento, auxiliando o PSF e a vigilância epidemiológica no combate à pandemia. Concedo a palavra também à senhora Denise Cavalcante, responsável pela vigilância epidemiológica do município de Itapiraí. Boa noite a todos. Meu nome é Denise. Eu trabalho na vigilância epidemiológica há 11 anos. Eu auxilio a dona Cida, né, a enfermeira Cida, conhecida de todos. E também conto hoje com a ajuda da Leia. Eu faço os lançamentos nos sistemas, né? E ajudo na coordenação também da investigação dos casos, enfim. É isso. Concedo a palavra também à doutora Alessandra Orrata Antônio, é a médica do PSF aqui de Itapiraí. Boa noite a todos, eu sou a doutora Alessandra, eu atuo no PSF de Itapiraí, eu sou atuante pelo programa Mais Médico, trabalho na unidade desde dezembro de 2018, e estou auxiliando aí no combate à pandemia. Concedo a palavra à senhora Juscelia Aparecida da Silva, secretária municipal de Saúde e Saneamento do nosso município. Boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de nós estarmos aqui esclarecendo algumas dúvidas da população, que a gente sabe que são muitas. O que eu tenho a dizer é o seguinte: desde o início dessa pandemia, na segunda quinzena do mês de março, já no dia 16 de março, a Secretaria já iniciou as ações com a elaboração do plano de contingência, reunindo a equipe para receber informações da Divisão Regional de Saúde, da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Não achando suficiente, eu entendi que seria o caso de nós estarmos contratando um profissional formado, em infectologia. Nós contratamos esse profissional, ele veio até Itapiraí, convoquei, na verdade, todos os funcionários da saúde, estendi um convite da Santa Casa, e ele deu todas as informações, passou ali
as informações do que era o coronavírus, modos de transmissão, medidas de prevenção ao contágio, correto uso de EPIs aos funcionários, e outras informações que foram muito úteis para todos que iriam iniciar aí o enfrentamento à situação que nós estamos até hoje. O maior desafio nesse início aí, foi o afastamento de profissionais de saúde. Logo no início foram afastados já 2 médicos por ser grupo de risco, e a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica, já, que tinha uma grande bagagem aí, uma experiência grande aí na área de infectologia. Infelizmente, eles tiveram que ser afastados. Foi quando a Denise, assumiu aí toda essa coordenação, e nós contratamos a enfermeira Leia. Os médicos que ficaram aí à frente em clínica geral, foram somente os 2 do programa Mais Médico, um lá no bairro do Turvo e a doutora Alessandra. E a doutora Alessandra abraçou aí essa luta conosco, vem atendendo os pacientes, e nós, se for verificar, quem está acompanhando os boletins aí mensal, nós tivemos o primeiro caso suspeito, ocorreu no dia 25 de março, e no dia 18 de abril, um caso confirmado, e infelizmente no dia 20 de maio, o óbito. Atualmente o município conta com leitos, aqueles casos de urgência. Graças a Deus nós tivemos um só que necessitou de leito, mas se infelizmente ocorrer, nós vamos contar com leitos disponibilizados. Primeiro lugar, em Votorantim, não tem em Votorantim. O segundo é no Hospital Adib Jatene, mais conhecido como Regional Novo, e o terceiro no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, conhecido mais como Regional. Todos os atendimentos, que a equipe vem, da forma que a equipe vem trabalhando, segue rigorosamente os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Nós temos que seguir à risca, e a gente quase que diariamente notas técnicas, instruções normativas que nós temos que seguir. No início, os exames, logo no início da pandemia, aqueles exames de PCR, aqueles que são coletados aqui pelos nossos profissionais, encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, eram liberados apenas para aqueles pacientes que estavam hospitalizados, ou seja, nós não tínhamos como fazer essa coleta, como fazer esse exame. Só no final do mês de maio que foi liberado para profissionais de saúde, e mais um pouco depois, acho que umas 2 semanas depois, já foi liberado também para alguns grupos de risco. Mas desde que tivessem com até 7 dias de sintoma. Passando 7 dias de sintomas, não poderia, teria que ficar afastado no isolamento como suspeitos, Havia uma grande cobrança. Por que não testar, não fazer o exame? Nós andamos pagando alguns exames na época, particular, mas também era um valor alto, considerado alto, para a prefeitura pagar todos aqueles exames. Enfim, com essa ampliação aí dos PCRs, nós conseguimos alcançar. Hoje, nós temos colhidos no município já 77 exames desses, que foi para o Instituto Adolfo Lutz, Aí, em seguida, com muitas notas informativas, protocolos como eu disse, toda a orientação que nós tivemos, nós começamos a receber do governo federal os testes rápidos, apenas IgM, veio apenas o IgG, perdão. Apenas esse IgG, nós recebemos 80. Nossa, o dia que veio foi assim um alívio grande, porque era uma forma de estar testando, da médica conseguir trabalhar, um diagnóstico aí melhor. E depois, veio mais 100 e 140, enfim, nós recebemos 320 testes rápidos do governo federal. Esses testes a critério médico, é claro, eles são feitos a partir do 12º dia de sintoma. Então, a médica depois ela
pode até estar esclarecendo mais a respeito. Após isso, nós recebemos várias notas técnicas, vários municípios, né, a partir de estudos, de experiência em outros municípios, e pedidos até de alguns funcionários, até porque nós tínhamos algumas notas do COFEM, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, dizendo que já, né, estavam lá decidindo por a obrigatoriedade de aplicar esses testes nos funcionários, eles iam se sentir mais seguros, e nós resolvemos comprar 200 testes IgM e IgG para aplicação nos funcionários. E isso, né, a gente até recebeu da própria DRS, né, né, que bom que está sendo feito, outros municípios, porque Sorocaba já tinha feito, e vários outros municípios, os nossos municípios vizinhos aqui ainda não tinham aderido, agora que parece que começaram a aderir também na questão, porque essa testagem que eu estou falando foi assintomáticos, enfim, funcionário estava ali trabalhando, não tinha nenhum sintoma e foi testado, tá? Hoje, o município, entre todos esses testes que eu falei, os do governo, os que a prefeitura comprou, os PCRs, nós já testamos, foram 341 testes rápidos. Desses 341 testes rápidos que nós fizemos, 76% apresentaram resultado negativo, tá? E 24% positivo. Hoje o município tem 88 pessoas confirmadas para o coronavírus. Esse total aí de 88 é um óbito, tem 49 altas, e a taxa de letalidade do município é de 1,13%, tá? Desses 88, nós tivemos apenas 3 casos graves, esses são aqueles que foram hospitalizados, né, incluindo o que foi a óbito. E 5 casos moderados, que é aquele que precisou de um medicamento, que estava com alguns sintomas mais graves. E 80 desses 88 apresentaram apenas sintomas leves ou assintomáticos. Tá? A taxa de letalidade hoje no município, como eu falei, é de 1,13. Em comparação a alguns municípios vizinhos, como Piedade, por exemplo, que é 4,95, Pilar está 2,59 e a taxa nacional é de 4%. Então, nós estamos com uma taxa de letalidade bem baixa, tá? Quando começaram a subir os números, eu fui, entrei em contato com o DRS, preocupada com essa situação, e eles me falaram o seguinte: olha, o que vocês têm que se preocupar é com a taxa de letalidade. O caso positivo significa que vocês estão identificando e que vocês estão monitorando, tá? Então, nós temos, graças a Deus, até o momento, essa taxa de letalidade. Então, 341 testes rápidos, mais 77 PCR, somam 418 pessoas que foram testadas no município. Isso quer dizer que é 5,32% da população testada até o momento. Oi? A equipe médica que... Ah, sim. Nós estamos já em fase de contratação de uma equipe, porque, como eu disse aqui, a doutora Alessandra, ela é médica do programa Mais Médico, ela atende para atender programa de saúde da família, tem que continuar esses atendimentos, e ela está tentando aí fazer os atendimentos daqueles com sintomas gripais, que é aqueles casos de suspeita de Covid, e mais aqueles casos que necessitam, muitos deles, a domicílio. Então, nós estamos em fase de contratação de uma equipe exclusiva para o Covid, ou seja, um médico, uma enfermeira e 2 técnicas ou auxiliar de enfermagem. Tá? Isso é uma notícia boa para a gente aí, que na realidade vai ser contratada uma equipe aí para dar um suporte aí, que na realidade a doutora Alessandra tem os pacientes dela, né, doutora?
Isso mesmo, na verdade não é só o Covid, os hipertensos diabéticos continuam lá, muitos deles abandonaram o tratamento agora, tá? Porque só fica preocupado com o coronavírus, e tem uns que a gente tinha que ficar em cima direto, que não tomava medicamento, querendo ou não a gente acabou deixando um pouco de lado para priorizar o Covid, tá? E com essa equipe a gente quer justamente resgatar novamente esses pacientes e fazer um acompanhamento mais de perto. Ok, agora na realidade um informativo, essa audiência ela vai ter duração de 1 hora, podendo estender para mais 30 minutos, até 1h30. E agora a gente vai passar para as perguntas e respostas podem fazer as perguntas através do Facebook, e também tem algumas que foram enviadas antecipadamente. Deixar aqui também um boa noite aí às pessoas que estão nos assistindo online aí. E temos algumas perguntas aqui que já foram feitas. Eu vou fazer uma aqui, só um segundo. Qual protocolo é utilizado no município? Ele é estadual ou federal? Eu respondo. O protocolo de atendimento ao Covid, a gente tem estadual e federal. Temos o do Ministério, que ele faz as diretrizes de como a gente vai seguir, medicamentos usados, e tem alguns do estadual também. Então, a gente usa tanto os dois jeitos, tá? O protocolo estadual, na verdade, ele direciona mais a parte dos testes, tá? O resto é tudo do federal. Tem também, eu acho que complementa essa pergunta, qual o material técnico utilizado? Para coletar o teste, acredito? Acredito que sim. O que a gente está utilizando para... Vamos lá, sobre os testes. Existe 2 tipos de teste para o coronavírus. O PCR, que é um teste que ele identifica o vírus, ele é feito do 2º ao 8º dia. O PCR que a gente tem, nós coletamos e enviamos a amostra para o Adolfo Lutz, é um suave, então é coletado com um cotonete, é coletado uma amostra das narinas e da orofaringe. Tá? O outro teste que existe para o coronavírus é o sorológico. Aí existem várias técnicas para fazer esse teste. Existem os testes rápidos, os ELISA e outros testes, tá? Um pouquinho mais complexos. Os testes rápidos, eles identificam o anticorpo. Aí tem um do governo federal, que o governo enviou, que ele identifica IgG. Então, sempre a partir do 12º e 14º dia em diante. E existem uns outros testes que identificam também o IgM, que é o anticorpo numa fase mais inicial. Então, a gente consegue pegar a partir do 8º dia. Os testes que a gente usa, lembrando, são todos autorizados pela Anvisa, tá? Tanto comprado pela prefeitura e, é claro, que o governo federal enviou também. Ok, essas perguntas eu não tinha falado, mas foi feita pela Patrícia Faria. Tem uma outra pergunta aqui também, da Adriana Caetano. Oi, boa noite. Está seguro passar em consulta no posto de saúde ou Santa Casa? Independente se é num posto de saúde, na Santa Casa, numa casa lotérica que você vai, no mercado, em qualquer lugar, você tem que obedecer as normas de higiene. Tá? Então, você vai usar máscara, você vai evitar tocando em superfície, com álcool em gel, higienização das mãos, chegou em casa, higienizar aí, independente do ambiente, tá? Aí eu fiz. Lembrando que a Santa Casa e os postos, teoricamente, seriam os lugares que teriam mais circulação do vírus, é feita uma desinfecção. Lá no PSF, a gente atendeu um paciente suspeito ou confirmado, o paciente saiu da sala, a moça da limpeza vai lá e higieniza toda a sala, a cada paciente que sai é higienizada a sala justamente para a gente evitar a disseminação do vírus. Tem mais uma outra aqui da Patrícia Faria, que eu tenho até pulado ela aqui. Sobre o afastamento dos servidores, como são monitorados? Não só os servidores, mas qualquer paciente suspeito
O paciente foi lá na unidade, a gente considerou que ele é suspeito, tá? A gente isola ele e todas as pessoas do mesmo domicílio, tá? Independente de ser suspeito, confirmado, entrou lá como suspeito, a gente isola. E o agente comunitário, que ele monitora, ele vai ficar através de ligações, ele fica, se o paciente for do grupo de risco, a cada 24 horas. Se não for do grupo de risco, a cada 48 horas, através de ligações, ele liga, como é que fulano, você tá bem? E aí, mais alguém na casa teve sintoma? E aí, me passa, quando alguma intercorrência, me passa o que está acontecendo. Mas a cada 48 horas, se não tiver risco, e a cada 24 horas, toda a ligação é reforçada as medidas de isolamento, que tem que ficar em casa, da família, perguntando como é que está a situação deles. Tem uma outra aqui, na realidade ela informa primeiro, eu vou ler aqui, é da Patrícia Faria também. Hoje o secretário de Saúde de Sorocaba deu entrevista e os números irão piorar daqui 15 dias, onde terá o pico. Como a Secretaria de Saúde de Itapiraí irá agir com esse pico? Esse ali? A contratação da equipe já é uma... Nós estamos reforçando a equipe, como eu disse, essa semana nós estamos finalizando a contratação de uma equipe e se organizando de uma forma já esperando que esse número aumente. Porém, a gente está bastante otimista que não. Que nós não vamos continuar. Eu não assisti a entrevista do secretário de Saúde de Sorocaba, mas eu assisti uma do Estado na semana passada, onde eles estão dizendo o seguinte: esse aumento aí do número de casos deve-se ao número de testagem, ou seja, está ampliando o número de testagem e, obviamente, vai aparecer mais casos, né? Isso é natural. E então nós estamos sim reforçando a equipe. Né? Vou continuar numa outra pergunta que ela fez, o Jean está lendo aí a respeito as estratégias e ações. Sim. Posso estar respondendo. Ela pergunta também, não é essa, é uma outra que ela pergunta das estratégias aí de fiscalização. Isso. Sim, hoje eu tive com a equipe aí que está fazendo a fiscalização, que está sob a coordenação do departamento jurídico. Eles já estão notificando em alguns casos e irá sim, né, realizar a aplicação da multa de acordo com o Código Sanitário. Então, essa é uma questão, da questão aí da fiscalização, porque conscientização nós já fizemos, né, várias vezes, a equipe lá do bairro do Turvo, aqui também. Então, a gente tem alguns pontos aí que eles estão mais resistentes, mas nós estamos, sim, tentando aí de todas as formas, fazer com que as pessoas se conscientizem que não é uma gripezinha e que a situação é séria e tem que tomar, sim, os devidos cuidados. Só em questão também na fiscalização municipal, talvez também o Estado vá disponibilizar a fiscalização do Estado. Então as pessoas também, quem não está agindo corretamente aí, que fique esperto também, porque pode ser que venha uma fiscalização de fora do Estado para fiscalizar tanto os comércios como os munícipes. Uma outra pergunta aqui foi feito pelo Joel. O teste rápido que aqui deu positivo e o teste feito em laboratório particular que deu negativo, qual é válido? Tá. Sobre os testes, lembrando que infelizmente a gente não tem no mundo inteiro um teste 100% eficaz contra o coronavírus, tá? Existe aí vários testes em andamento, o que tenta cada vez mais a gente aprimorar a qualidade do teste, tá? O teste que a gente usa aqui, os dois foram aprovados pela Anvisa. Isso não significa que eles são 100% confiáveis, não.
não existe, tá? Por enquanto, tá? O teste que a gente fez, ele tem uma sensibilidade, segundo o fabricante, de 95% aí de chance de acertar. Segundo a Anvisa, 85% de chance de acertar. Esse teste que foi comprado, que deu mais problemas aí, que o povo não aceitou muito bem o resultado desse teste. O outro que a gente estava usando não teve tanto problema. Que ele é um teste diferente, já explico. Tá. Então, esse teste, como eu falei, ele tem aí pela Anvisa 85% de chance de acertar. Então, ou seja, a cada 100, aproximadamente 15 ele vai errar, tá? O teste feito nos laboratórios é a mesma coisa. Dependendo do fabricante, ele vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de chances de acerto, tá? Aí, vamos lá. Mas se não é 100% confiável, por que eu vou fazer esse teste, então? Justamente pensando nos 85% que ele acerta, tá? O teste, ele é apenas um valor, um dado epidemiológico, que serve pra gente rastrear os demais pessoas da casa, tá? Pro paciente, tá? E não vai ter muita diferença, justamente esse teste rápido. Por quê? Um é feito a partir do 14º dia. Então, já passou todo o período da doença da pessoa, já passou o período de transmissibilidade, entendeu? Só vai saber para ela saber se teve ou não, mas toda a doença em si praticamente já acabou, tá? O outro que a gente fez, esse que pela prefeitura, a partir do 8º dia. Esse daí um pouquinho, a gente ainda conseguia separar, por exemplo, teve vários casos que a gente pegou, a pessoa fez, confirmou, no particular realmente veio positivo. Outros casos que a pessoa fez, aí o esposo ou a esposa foi no particular e confirmou realmente positivo, entendeu? Justamente por causa disso não dá para eu descartar um teste. Infelizmente, queria eu muito ter um teste 100%. Infelizmente não é a nossa realidade. Então, por isso, acho que a população também tem que entender que a gente usa as armas que a gente tem. A partir do momento que tiver um teste disponível para a gente 100% confiável, com certeza é isso que a gente vai usar. Patrícia Faria, a secretaria se reúne com o executivo de quanto em quanto tempo para reavaliar a estratégia das ações? Patrícia, né? Então, nós temos um comitê, né, então, avaliar e reavaliar as estratégias, isso é feito com o comitê toda segunda-feira. Esse comitê tem participante, a polícia, o vereador, e o executivo, a saúde, a saúde social, a educação, e isso é na segunda. E na quarta-feira, toda quarta-feira, há reunião com a equipe, então, do executivo, né, os seus assessores, diretor financeiro, jurídico, para ser reavaliado também o que o comitê decidiu. Nós levamos, né, nós fazemos ata das reuniões e levamos lá ao executivo e para o jurídico faz parte também do comitê e nós levamos para que seja lá ou um decreto que decidiu as ações que o comitê decide. E né, eu acredito que ela quis dizer, né, prefeito e seus assessores. Sim. E é isso. Né, a gente está, na verdade, é quase que diariamente a gente está passando, está discutindo, seja com jurídico, seja financeiro, depende muito das situações que a gente enfrenta no dia a dia. A gente está sempre buscando aí o suporte com o chefe do executivo ou com os seus assessores lá, seja financeiro ou seja jurídico. Sobre isso aí, eu que faço parte também dessa comissão, se reúne uma vez por semana, porém a gente montou um grupo no WhatsApp e a gente acaba se conversando quase todos os dias, porque é uma realidade do vírus, dia a dia tem algumas mudanças. Então essa reunião, se for preciso fazer até em 3 dias, ela acaba acontecendo, de acordo com as mudanças. Outra pergunta aqui da Luciana Moura. Qual o procedimento da secretaria quando se certifica que uma pessoa está com Covid?
Vamos lá. Sobre o fluxo num paciente. O paciente chegou na unidade, vou começar desde o zero. O paciente chegou na unidade, é Dona Maria, vai. Dona Maria chegou na unidade com queixas, com sintomas. Ela é passada pela triagem e depois a enfermeira direciona para uma sala, a sala do Covid que a gente chama, né? Nessa sala vai ser feito o exame físico e vamos coletar uma historinha do que está acontecendo com a Dona Maria. Digamos que a Dona Maria preencheu os critérios de síndrome gripal e está aí com sintomas 2, 3 dias aí. 2, 3 dias a gente consegue coletar o PCR. A partir do segundo, o ideal é o terceiro dia, então a gente está priorizando do terceiro ao sétimo, tá? Mas ainda existe uma janela de tempo, do segundo ao oitavo ainda é possível. A gente coleta o PCR da Dona Maria. Se já passou, já tem 8 dias, 9 dias que eu tô com sintomas, aí a gente agenda um dia para ela fazer o teste rápido. No 14º dia, ela faz o teste rápido IgG, que é aquele disponibilizado pelo governo federal, tá? Nesse meio período, Dona Maria foi lá, fez o PCR. O PCR demora 2, 3 dias úteis para sair o resultado. A gente medica. O medicamento que ela vai usar depende muito do caso, a gente avalia caso a caso. Se é um sintomático, precisa de algum outro medicamento, se precisa de um antibiótico ou alguma coisa a mais, tá? Dona Maria vai para casa, ela lá no momento da consulta, ela assina um termo de isolamento, que ela a partir de agora ela é considerada suspeita, ela é orientada sobre todas as medidas de higiene que tem que fazer em casa, para evitar que propague o vírus, evitar a propagação dentro do próprio domicílio. Todos da casa são afastados. No total são 14 dias, exceto para alguns grupos específicos. Por exemplo, profissionais de saúde, a gente afasta por 7 e reavalia de 7 em 7 dias. Dona Maria, então, eu considerei ela suspeita. Ela é afastada aí pela quantidade de dias até dar os 14 dias. Tá? Chegando o resultado do PCR. PCR vindo positivo, o que vai mudar? Nada. Ela já está afastada. Ela já vai cumprir os 14 de isolamentos, ela já está medicada, não tem um tratamento, deu positivo, agora eu vou dar tal remédio para ela. Ela já é medicada logo no início, quando a gente considera ela suspeita, tá? Então, ela vai ficar o isolamento todo, desde o começo, independente do resultado já ter saído ou não, o agente comunitário, a partir do momento que ela sai da minha sala, eu já notifico o agente comunitário para ficar acompanhando essa pessoa. Se mais pessoas da casa tiverem qualquer sintoma, acontecer alguma coisa diferente, eles já são orientados a vir passar em consulta também, tá? Aí foi lá, Dona Maria deu positivo, 3 dias depois, para ela não vai mudar nada. O tratamento é o mesmo, as medidas de isolamento é a mesma. O que vai mudar é que eu vou acionar a vigilância epidemiológica, Dona Maria deu positivo. Aí a vigilância começa a entrar em contato com onde será que ela pegou, para quem será que ela passou, ela liga para Dona Maria e faz uma busca das pessoas em redor. Dona Maria, onde a senhora foi? Com quem a senhora teve mais contato? Quem a senhora acha que pode ter passado? Para entrar em contato com essas pessoas para a gente ver se está tudo bem também, não só as pessoas da casa que a gente tinha investigado apenas num primeiro momento, tá? Então é isso que é feito a partir do momento que o paciente é diagnosticado com Covid. Ok, complementando aquela pergunta do teste do município que deu positivo e do laboratório que deu negativo. Qual para o boletim do município é válido para nós, do município? Denise. O primeiro. Nós temos que considerar o teste do posto, né? Teve até um caso que a pessoa fez e deu um teste diferente, e aí nós oferecemos um terceiro laboratório para estar fazendo uma contraprova. Porém, não deu certo, a paciente tinha uma consulta no mesmo dia e não foi. Mas assim, nós seguimos uma norma do federal, né, doutora? E lá fala que a partir do teste deu positivo, nós somos obrigados a lançar em um sistema. Nós temos 24 horas. Então, não dá tempo
né, tem algumas pessoas que falam, nossa, mas vocês utilizam esse teste? Sim, a gente utiliza. Nós, inclusive, trouxemos um papel aqui da Anvisa que fala que o teste tem 95% de confiabilidade. A gente tem que seguir o protocolo. O protocolo fala, deu positivo, a gente lança, é obrigado a lançar. Depois, se for o caso, a gente pode até, se o paciente desejar, como foi no caso dos assintomáticos, né? Só que deu esses problemas, que os pacientes não tinham sintomas. Então, aí gerou alguma dúvida. Por quê? Porque o teste, né, Jean? Nós estávamos conversando esses dias, o teste sozinho para paciente assintomático, ou seja, aquele paciente que não apresenta sintomas, você tem que fechar um critério para você considerar ele como positivo. Como é que eu posso explicar? Porque eu não sou da área da saúde, estou quebrando um galho. Os protocolos que a gente tem, um teste, não importa se ele deu fracamente positivo, se apareceu lá positivo, é positivo, tá? A gente tem que considerar, porque senão a gente teria que testar todo mundo novamente. Lembrando que a quantidade de teste é limitadíssima. Num primeiro momento, a gente só tinha teste disponível para paciente grave, tá? Aí o paciente ia na sala, eu isolava por 14 dias, notificava como no síndrome grave, e o paciente fala assim, doutor, e meu teste? Eu não vou fazer, vou saber se eu teve. Eu falei assim, infelizmente a gente só faz para paciente grave internado. No primeiro momento era isso. No finalzinho de maio, que a gente começou a estender o teste, por ordens do governo federal, para a maior população, tá? Não para todos ainda, para aqueles grupos de risco ainda, tá? Mas voltando, a gente tem que pensar que o boletim nosso é uma coisa. A partir do momento que eu notifico um paciente positivo, mesmo que depois a pessoa quer, mas o meu não é positivo, eu não aceito que seja positivo, a gente mudar o nosso boletim, até é uma coisa. Só que a partir do momento que eu notifico como positivo, esse boletim vai para São Paulo e vai para o Brasil, tá? Conta nos dados do Ministério Federal. Se você entrar lá na página de São Paulo, ele existe em Itapiraí, tem uma quantidade de números. A partir do momento que todo mundo que repetir aqui e der negativo, eu vou mudar no boletim de Itapiraí, só que não vai bater com o boletim do estado de São Paulo e do restante. Quando alguém entrar lá, Itapiraí, quantos casos tem? Não vai tá batendo. Justamente por isso. Porque eu notifiquei positivo, já vai como positivo para São Paulo e para o Brasil inteiro. Entendeu? Aqui a gente consegue mudar. Só conversar aqui com a administração aqui, a gente consegue. Ele repetiu, mas então vamos considerar esse novo. Tá bom, não teve sintoma nenhum, ok, a gente pode até considerar. Mas lembrando disso, tá? Notificou, já foi. Então, para entender e até responder a pergunta, pelo que foi falado aqui, o que é válido é o do nosso município. Aí notificou, uma vez notificado, não consegue voltar atrás. Ele pode até fazer um teste fora particular, ele vai entrar como curado, pelo que eu entendi, no nosso boletim. Mas notificado ele já foi. Não teria também fazer um teste e não notificar, não teria uma lógica também. Seríamos irresponsáveis. Se um teste deu positivo, eu falo assim, não é. Não acredito nesse teste. Se a Anvisa e o governo federal liberaram esse teste. Só para concluir, acho que o raciocínio da Denise, em questão dos testes, os testes em si são confiáveis. Porém, o momento do anticorpo no organismo do paciente que diferencia a questão do positivo, negativo, IgM inicial, IgG mais para o final. Então, não é a questão do teste, é a questão do momento do paciente. Pelo que eu só estou dando uma explanação do que eu estou interpretando aqui. E lembrando também que é uma doença nova, a gente não sabe ainda como os anticorpos, outras doenças, você fez IgM, ok, vai ficar 20 dias, fez IgG, vai ficar às vezes para o resto da vida. Essa doença a gente não sabe ainda como a imunidade se comporta, quanto tempo dura cada anticorpo, a gente não sabe ainda. A gente sabe de outras doenças, tudo dessa doença é uma doença nova, é tudo muito teórico que a gente está aprendendo dia a dia. O que a gente trabalha é com o que o governo federal, o governo estadual lança como protocolo, é isso que a gente segue.
Pode ser se daqui 1, 2, 3 meses, fala assim, não, esquece tudo isso, o IgM some em 1, 2 dias. Pode ser, ninguém sabe. É uma doença nova, a gente está aprendendo aí a cada dia. Ok. Vamos para outra pergunta. Se estão fazendo higienização dos carros da saúde e ambulâncias? Sim, foi comprado equipamento na garagem, e já havia, né, ali na Santa Casa. Alguns dias atrás eu até subi lá, fui com a administração da Santa Casa, pedi para ver a ambulância, para ver se realmente está sendo higienizada, porque elas têm que ser higienizadas diariamente, mas os veículos, mas as ambulâncias, a cada retorno com o paciente, ela tem que ser toda higienizada. Isso tem todo o material lá na Santa Casa para ser feito. Mais uma pergunta aqui da Avani Todesco. Os diagnosticados recebem visita presencial da equipe da saúde? Somente se a equipe julgar necessário. Dos 88 pacientes que a gente teve, 80 foram casos leves ou assintomáticos. Então, não precisou de visitas, tá? A gente teve 5 casos moderados. E desses casos moderados, o que a gente fez, a gente conseguiu que o paciente fosse na unidade, só que teve que ir muito mais vezes do que normalmente. Doutora, é bom. Só que no Turvo acho que está um pouquinho diferente, né? No Turvo acho que eles foram essa na questão casa. da visita, do monitoramento por telefone, é um protocolo do Ministério da Saúde. Então, só aquele caso que o médico necessita ir até lá, ela faz um monitoramento por telefone. Dependendo do caso, ela vai passar para a equipe, para o médico, para a enfermeira, então eles vão até lá. É isso mesmo, né, doutora? Então, isso é um protocolo, não é que ninguém quer ir na casa, é que tem que seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Luciana Amaral. A Secretaria de Saúde mencionou sobre o afastamento dos funcionários do grupo de risco. A Prefeitura não repensa sobre, em vez de manter profissionais aposentados, buscar dar oportunidades aos jovens da cidade? Afinal, esses funcionários já não podem atuar nesse momento que estamos passando. Essa é uma pergunta que é bem complicada de responder, porque até é desagradável aí para o profissional que está afastado. Ele é garantido por lei o direito dele continuar trabalhando. Então isso aí é lei, né? E é lei federal que ele tem o direito de estar trabalhando. Ele prestou concurso, né? Nós temos casos aqui de profissional que prestou concurso aí há 30 anos atrás. E está dentro faz parte do nosso quadro, e esses são excelentes profissionais, e é claro sim que o jovem tem oportunidade. A partir do momento que abre um concurso, que ele vai prestar, ele vai ter essa oportunidade, mas nós temos que garantir o direito desses profissionais de estar afastado aí, de estar, né, prestando serviço no município e nesse momento de estar se afastando. David Araújo. Quanto à fiscalização, já foram realizadas multas? Acho que é vocês. Então, as multas, nós estamos com a equipe dessa questão da multa, como eu falei, ela está sendo coordenada pelo Departamento de Jurídico e Fiscalização da Prefeitura. Hoje eu ainda questionei a respeito de quantas multas eles haviam aplicado. Como a legislação fala que também a Prefeitura não pode, ninguém pode sair aí multando na primeira vez, né? Entrou... por exemplo, chegou lá num barracão, eu mesmo já fui, acompanhei a equipe lá numa dessas
dessas visitas aí de conscientização, e haviam muitos barracões lá sem máscara. Então foi alertado, olha, uma próxima vez vai vir uma notificação e em seguida uma multa. Então ele já fez alguns barracões, segundo ele, já foram notificados. Então uma próxima vez a multa, já tem os valores da multa, o jurídico me passou, que varia de 500 a 5 mil, em torno de 500 a 5 mil reais. E a equipe está, sim, né, fazendo essas buscas aí, notificando as pessoas. Né, os munícipes que andam aí pela rua sem máscara, até o momento não foi notificado nenhum, tá? Mas os estabelecimentos já foram, sim, alguns já foram notificados. Então, se persistirem pelo não cumprimento das orientações aí, da questão das máscaras, então vai ser multado. Até porque agora o próprio governo do estado, né, pediu aí que seja fixado a máscara, o uso de máscara. No dia que nós recebemos, né, essa informação, nós já imediatamente mandamos confeccionar, os cartazes foram confeccionados pelo município e a equipe de fiscalização já saiu, não só orientando, mas também como pedindo a fixação dos cartazes aí da proibição de entrada no estabelecimento sem uso de máscara. Ivan Trissai. Quais as medidas a serem tomadas se os casos aumentarem? Essa pergunta eu já respondi, Ivan, para a Patrícia, né? Nós estamos aí já em fase de contratação de uma equipe para atendimento exclusivo do Covid. Então vai ficar tudo concentrado aí nessa equipe e a gente vai conseguir, né, com a equipe. Então, quer dizer, ela vai agregar a nossa equipe e nós vamos conseguir atender aí de uma forma mais ampla aí o enfrentamento ao Covid. Só uma observação aqui. Tá tendo várias perguntas, o que a secretaria está fazendo, o que a prefeitura está fazendo para não aumentar. Só que eu acho que aqui é a hora da gente pensar o que nós estamos fazendo para não aumentar, né? O que a população está fazendo da sua parte. Existe uma diferença crucial para a gente evitar a propagação do vírus. Paciente começou a ter sintomas nos primeiros dias. Os primeiros dias é o período que mais transmite o vírus, tá? Alguns trabalhos falam que 2 dias antes de você ter sintoma, você já está transmitindo o vírus, 2 dias antes. Então, começou a ter sintomas, mesmo que sintomas leves, tá? Procura a unidade. A partir do momento que a gente isola essa pessoa, a gente acaba com a propagação do vírus. Tá? Se essa pessoa obedecer as medidas de higienização em casa, tudo, ela consegue que nem a própria família se contamine, tá? Se ele obedecer certinho, e evita a propagação no ambiente. Então, não adianta se esperar lá 15 dias para ir no posto para saber, o que transmitiu, já transmitiu. Entendeu? A população ela tem que ter isso muito em mente. Se não quer ir no posto, tudo bem, mas se isole. A partir do momento que você isola, você acaba com a transmissão do vírus. Entendeu? Sintomático tem que ficar isolado, senão continua saindo, continua propagando, tá bom? Então eu peço aqui, começou a ter sintomas, se isole. Se não quer ir no posto, ligue no posto. Eu tô assim, quero falar com a doutora, eu tô com uma dúvida assim, assado. Tudo bem, as meninas vão me passar, tá? Mas o importante é isole, só assim que acaba com a transmissão do vírus. Senão não adianta. Continuar com sintoma, continuar indo trabalhar, continuar a vida normal, vai continuar transmitindo o vírus. Silene Barros. Se uma pessoa do grupo de risco, diabético e com idade avançada, teve contato com alguém testado positivo, o que deve fazer ou deve fazer o teste?
independente se a pessoa é diabética ou não, se é hipertensa ou não. A gente faz o teste, lembrando que não temos teste para a população toda, testar todo mundo, queria eu sim, porque a gente identificava tudo, grande parte de uma vez só, não temos, só estamos fazendo testes em pessoas sintomáticas. Teve sintomas, a gente calcula, no início a gente faz o PCR, passado mais uma fase, aí a gente só faz o teste rápido, tá? Então, se teve ou não, se a pessoa que deu positivo mora na mesma casa ou não, se teve contato ou não, a gente testa até o momento, o protocolo atual, quem tem sintomas, tá? Adriana Caetano. Em relação à fábrica Supply, ouvi dizer que tem casos. Não sei se procede, mas por ser um lugar onde tem muitas pessoas, qual providência em relação a isso? Se tem alguma fiscalização? Eu acho que essa fábrica, até por conta mesmo, eles estavam fazendo teste em alguns funcionários, tá? Mas todos os funcionários da fábrica que procuram posto com sintomas, a gente isola os 14 dias, dependendo, até 21 dias é isolado. Todo paciente sintomático é isolado, tá? A gente só não isola quem não procura o posto, aí não tem como. Exatamente. Tem alguma mais? Esse aí vai? Ah, tá. Aqui na realidade é do tudo que a gente conversa. Então, por que recomendar às pessoas fazer um contrateste particular e acabar gastando com isso e não é válido? É a questão do que a gente falou da notificação. A gente não fala para ninguém fazer o teste particular, aí cabe da pessoa. Se a pessoa não confia no teste por conta, quer fazer sim, mas a partir do momento que a gente identificou um positivo, vai permanecer como positivo. Se a pessoa, eu quero fazer um outro teste, daqui a um tempo, aí vai da pessoa, de cada um para cada um, tá? Mas não que a prefeitura ou a gente lá fala assim, não, você testou aqui, agora você tem que testar de novo. Não, jamais. Existem alguns casos que eu, por conta, eu peço para a pessoa repetir o teste, mas aí não tem nada a ver com isso. Por exemplo, a pessoa tem sintomas, o PCR, que é feito no início, deu negativo, mas ela tem todo o quadro de todos os sintomas do coronavírus, e aí eu falo assim, não, eu acho que daqui a alguns dias a gente vai que esse teste, que nem o PCR, ele é 100%. Repetir, sim, pode ser. Tá? Mas aí, dependendo, o paciente continua com sintomas, e o teste veio negativo, a gente repete. Mara Welk. Pacientes testados positivos sempre vão, acho que ela quis dizer, sempre vai estar positivo no organismo? Essa é uma pergunta que o mundo inteiro está fazendo, né? A questão da imunidade. É a mesma coisa, se quem já pegou, pega de novo. Não sabemos. Esperamos, oremos que não. Porque quem pegou uma vez, já deu, né? Mas não sabemos ainda, do mesmo jeito que não sabemos quanto tempo o IgG fica no corpo, o anticorpo fica no corpo. Se ele some depois de um tempo, a pessoa vai fazer depois de um tempo, o teste vai vir negativo. Então, não sabemos ainda como a imunidade se comporta, quanto tempo cada anticorpo fica, se pega de novo ou não. Temos que aguardar a ciência e responder. Esperamos ter boas notícias aí. Relacionado a isso, eu li alguma coisa da Fiocruz, que tem casos na China, né, doutora? Na Coreia, que eles dão essa... sobre reinfecção. Sobre a reinfecção. Então... não sabemos se é o teste, o primeiro ou o segundo que deu errado, ou se realmente se reinfecta. A gente não sabe ainda. Precisa de mais estudos para chegarem no consenso. Luana Amaral. A testagem dos profissionais de saúde vai seguir alguma periodicidade? Então, na segunda-feira, ontem, na reunião do comitê, nós discutimos muito sobre a polêmica da falta de credibilidade da população, de alguns
né, que realizaram o teste e não teve uma credibilidade. Então, diante disso, eu solicitei que suspendessem esses testes de assintomáticos, porque esses testes que está sendo questionado, os profissionais de saúde, então, vários municípios estão fazendo, sim, essa testagem em profissionais de saúde assintomáticos. Então, nós decidimos por suspender essa testagem aí em assintomáticos. Só que hoje nós já recebemos aí uma informação do COFEM que estão... tem que ser feito, né, a gente sabe que em breve virá aí alguma, né, informação que o município é obrigado a fazer essa testagem aí. Aí nós podemos até voltar a fazer, mas vamos pensar em um protocolo de um termo, né, do funcionário assinar, que sabe que não tem essa 100% de confiabilidade esse teste, e enfim, nós vamos estar estudando toda essa situação para que voltemos a realizar os testes, tá? Então, a pergunta é que no momento os testes estarão suspensos, para assintomáticos. Os demais continuam de acordo com o protocolo e os critérios médicos. Lucimara Alves. Caso a pessoa tenha contato com a pessoa infectada pelo Covid, só deve fazer o teste se tiver sintomas? Ou já precisa ser testado? Se a pessoa teve contato com paciente positivo de Covid, a gente só tem teste disponível para quem tem sintomas. Qual a importância de ter sintomas? A gente calcular exatamente qual teste que a gente vai fazer, tá? Se a pessoa teve sintomas há menos de 8 dias, é um teste, é o PCR. Se ela teve sintomas há mais de 8 dias, é um outro teste. Se não teve sintoma nenhum, só quer saber se teve ou não, só por saber, porque não teve sintoma nenhum, aí a gente não tem teste disponível ainda para isso e não tem nenhum protocolo exigindo para isso, tá? Aí se a pessoa quiser fazer no particular, não tá nem precisando de pedido médico, mas aí é para a pessoa, para ela saber por conta própria, tá? Mais uma pergunta aqui do Joel. Sabendo que a Supply fez uma mega higienização na cidade, por que a prefeitura ou secretaria não soltou uma nota de agradecimento ou falando que foi feito? Esse agradecimento nós faremos através de ofício ao proprietário. No início eu conversei, agradeci não só com o proprietário da empresa, mas com uma outra pessoa que eu fiz contato, que eu acredito que deva ser secretária dele. Então, nós somos sim muito agradecidos por esse trabalho que a empresa vem desenvolvendo aí ao município, e esse agradecimento será feito através de ofício e enviado diretamente ao proprietário da empresa. Esta casa também faz, provavelmente, acho que toda a sessão, um ou outro vereador lembra de agradecer a Supply, e provavelmente também quando passarmos essa pandemia, provavelmente essa casa também irá, logicamente, agradecer, como a Supply, como todos os parceiros do município, toda a equipe, todo mundo aí que de uma forma ou outra, direta ou indireta, está auxiliando aí no combate dessa pandemia. Não sei se o celular travou, se não tem mais perguntas. Você está acompanhando também, Jorginho? Vigiana Prester, eu não sei. Vigiana Prester que não saiu. Deu uma travada aqui. Foi no final, quase.
Estamos conferindo para ver se tem alguma pergunta que não ficou respondida. Estão te elogiando, doutor. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta a ser respondida. Se tiver Calma aí, veio mais uma. Aqui é a última, né, da Elizabeth? Isso. Então vamos para a gente finalizar as perguntas aqui, algumas. Eu acho que ele tem. A Elizabeth Silva Santos. Nos finais de semana, os barzinhos ficam cheios. Pessoas sem máscaras ficam até tarde à noite bebendo. Eu queria fazer O que deveria... Acho que deveriam ficar mais atentos com isso. Então, dona Elizabeth, como eu falei, nós estamos fazendo reunião toda segunda-feira. O sargento tem participado dessas reuniões e a gente tem falado muito a respeito disso. A Polícia Militar se propõe aí a ajudar. O fiscal, por várias noites, ele sai aí, liga para a polícia, pega a viatura, vai, faz algumas... algumas abordagens aí, mas infelizmente nós não temos fiscal a noite toda. Ele está indo praticamente quase todas as noites. Mas é uma coisa que, agora, por isso que agora, com as multas, eu acho que vai nos ajudar bastante, porque a partir do momento que tiver uma notificação que vai retornar lá com uma multa, esse proprietário de bar, seja do que for aí esses estabelecimentos que abrem à noite, eles vão perceber que é sério, que a gente está fiscalizando sim, tá bom? Achamos uma pergunta aqui que a gente estava procurando. É da Jane Albuquerque. Os profissionais que estão fazendo o teste rápido foram treinados? Por quem? E quem fica responsável pela leitura dos exames? Pode ser? Assim que os testes veio, a gente assistiu, não tem nenhum treinamento presencial, só através de vídeos. Na plataforma do NASUS, periodicamente, a gente tem que fazer uma provinha, um simulado sobre os nossos conhecimentos da pandemia. Hoje mesmo eu fiz tá? Tirei nota máxima, graças a Deus, então podem ficar tranquilos. Mas quanto aos testes, através de vídeos e tudo online, tá? Os testes, quem interpreta apenas eu, médica, e as 2 enfermeiras. Quer falar alguma coisa? Quero. Lembrando-se que somos nós, as enfermeiras, quem testamos os pacientes, mas nenhum resultado é falado com o paciente sem a presença da doutora. Ela quem passa, os resultados, e juntamente conosco nós notificamos, mas somos nós e a doutora. Nenhum teste é passado, nenhum resultado é passado para o paciente sem a presença da doutora. Uma outra coisa que eu queria falar também, quanto à questão que assim, perguntaram-se muito o que a prefeitura está fazendo, só ressaltando o que a doutora falou. E realmente conscientizar a população que nós estamos procurando fazer a nossa parte na medida do possível. Tem sido exaustivo para todos nós da saúde, ficamos até tarde trabalhando, colocando tudo em ordem, mas a população também precisa fazer a sua parte, Quando é feito um isolamento, uma família isolada, alguém isolado, ela precisa cumprir. Então, o que nós temos tido muita dificuldade é isso, principalmente se a pessoa tem sintomas leves ou não tem sintoma, ela fala, eu não estou sentindo nada e eu vou sair. Então, aí ficam assim, ligando pra gente, Olha, fulano tá na rua, tem sem máscara. Só que assim, a gente não consegue controlar todo mundo. Cada um sabe da sua obrigação. Então, se a população se unir melhor para isso, fizer melhor a sua parte, nós vamos conseguir conter essa pandemia. Mas a gente conta com a ajuda de vocês, tá? Se fizer o isolamento direitinho, se usar máscara,
se fazer a higienização com álcool e gel, fazer todo o protocolo que é preciso, que todo mundo já sabe qual é, a gente vai conseguir. Não adianta só cobrar de nós, cada um tem que fazer a sua parte. Perfeito. Ok. Relacionado até a uma fala que você teve, tem uma pergunta aqui, do Orlando Francisco. O pessoal que faz ele testou positivo, foi como que fala, indicado fazer isolamento e ele está descumprindo. O que pode ser feito? Então, a notificação, quando é assinada, a pessoa o paciente foi lá, a doutora pôs em isolamento, ela assina um termo e lá está dizendo, inclusive, o código, né, o artigo lá do 268. O artigo 268, onde fala o que pode acontecer, é crime, né? E o profissional de saúde é dobrado, né, Denise? É dobrado. Se ele for profissional de saúde, o que ele vai a pena é dobrada. Então, eu concluí. Ok. Uma informação aqui que também eu tenho pela Jocely aqui, que eu acho muito importante deixar claro para a população. Nós hoje temos apenas 2 respiradores na Santa Casa. Então, o sinal de alerta está aí. Na realidade, o povo, independente dos testes estar aumentando, teste positivo ou negativo, tem que ter a consciência que tiver 3 pessoas no município precisando de respirador, o que a gente vai fazer? Então, na realidade, a gente tem que ter esse sinal vermelho aí ligado, que não é brincadeira. Não precisamos estar com casos graves no município, pessoas morrendo, para a gente tomar uma atitude preventiva. Essa atitude, o nome já diz, preventivo. Então, na realidade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Que muitos eu vejo aqui no município que não estão acreditando ainda, ou acham que é algo que não está morrendo gente, não tem problema. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. Eu deixo aqui meus parabéns à equipe de saúde, que eu faço parte da comissão, vejo as ações, estão de parabéns. Erros, falhas vão existir justamente pelo vírus ser uma coisa nova, é uma coisa que a gente está passando. Não tem um protocolo ideal ainda para essa pandemia. Eu acredito que a gente vai passar aí, essa pandemia aí com saldo positivo aqui em Itapiraí, sem mais nenhum óbito, sem mais um agravamento. E deixo um recado aos munícipes. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não basta cobrar do legislativo, do executivo, da equipe, da enfermeira, tem que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue um resultado positivo aí. Tem também uma questão aqui que eu vi na rede social esses dias, na questão das verbas. Se vem verba para casos positivos de Covid. A Jocely vai responder aqui a pergunta. Na realidade, porque a pessoa falou, enquanto mais Covid positivo, mais dinheiro para a prefeitura. Então eu quero que a Jocely responda aqui para... Nós não temos nenhuma informação referente a isso. A lei que foi sancionada pelo presidente, que repassa aos municípios aí um valor para compensar a perda que teve nos últimos meses, aí, desde o mês de março, que foram perdas para o município, mas isso não é só da saúde, é em
de todos os setores. Então, é uma compensação. E a lei é bem clara, que é de acordo com o número de habitantes do município. Ninguém está citando nada, não existe nenhum documento, nenhuma normativa que fale que o município vai receber mais recurso dependendo de casos positivos. Nem sequer de óbitos. Até hoje eu não vi nada referente a isso. Nós já estamos, eu sei que ele já vai encerrar e eu vou aproveitar que eu estou com a fala e eu queria agradecer toda a equipe de saúde que nesses 3 meses tem sido incansável nessa luta. Quando eu falo equipe de saúde, eu falo na equipe lá do bairro do Turvo, eu falo na equipe da Santa Casa, que em revezamentos lá, 24 horas, atendendo a população. Eu falo nas unidades aqui no município, e que deixam em casa todos os medos, as angústias, todo esse medo que a população toda tem. Os nossos profissionais não são diferentes, eles também têm. Mas eles estão lá, aguardando para receber qualquer munícipe que precise de um atendimento. Então, eu agradeço muito, porque sem eles, a gente não... Né, eu que sou responsável pela pasta, sem essa equipe, eu não conseguiria. Muito obrigada mesmo, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe para vencer essa batalha. Mais alguém quer dar alguma consideração final? Eu só quero enfatizar aqui uma coisinha que eu acho que acabou passando batido. A importância. Eu acho que meu papel aqui hoje é fazer a população se conscientizar a importância do isolamento para paciente sintomático, principalmente no início. E tem mais um porém ainda agravante. Paciente que procurar a unidade nos primeiros dias, a gente consegue fazer PCR, que é o exame padrão ouro hoje. Tá? Diferente dos testes rápidos, ele é o exame mais confiável que existe disponível, mas eu só consigo fazer esse teste se for nos primeiros dias. Passado disso, não dá para fazer PCR, tá? Então, teve sintoma e não quer ir na unidade presencialmente, liga lá e se informe, tá bom? Precisa ir logo no começo. A única maneira da gente conter o vírus é isso, isolando logo no começo, que é no período que você está transmitindo. Tá bom? Para isso, eu quero agradecer a todos, agradecer a equipe do PSF, a Leia que tem passado pelos perrengues lá, tá? A Sil também, toda a equipe do PSF, muito obrigada. Sem vocês, a gente não estaria aí no que a gente está hoje. Tá bom? Obrigada. Leia, Denise? Só para finalizar, que ficou uma pergunta, na realidade, a previsão para a abertura de creches e escolas. A prefeitura está seguindo os decretos do governo do estado. A partir do momento que o governo começar a liberar aí as escolas, a abertura das escolas, né, com segurança, o município vai acompanhar. Mas nós não temos ainda essa previsão. Gostaria aqui de agradecer a todos que participaram com a gente através do Facebook aí. Essa audiência vem para acrescentar tudo aquilo que os profissionais já estão fazendo e na realidade, assim, conscientizar a população que nós estamos trabalhando, sim, trabalhando a equipe de saúde aqui, trabalhando muito. Então, muitas vezes, eles se sentem chateados também por certos comentários, por certas... E é uma inverdade, é uma injustiça falar que esse pessoal aqui não está fazendo de tudo. A gente está numa guerra, num combate contra um vírus, é uma guerra biológica. E a gente está usando as armas que nós temos. Então, na realidade, o teste rápido, o PCR, são as armas que nós temos hoje para fazer essa prevenção. E eu tenho uma visão muito ampla que nós estamos utilizando essas armas, sim, que nós temos. Armas é um modo só para enfatizar.
de uma maneira correta, de uma maneira consciente. Novamente eu deixo meus parabéns à equipe de saúde aí. Há muitos munícipes aí, os comércios também, que sempre que o pessoal está passando, eles estão procurando se adequar às novas realidades. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente audiência pública virtual interativa, e a todos o meu muito obrigado.